E nós vamos para o Centro-Oeste, porque de lá, mais uma vez, as notícias não são boas, especialmente no que se trata das queimadas, que estão assolando o meu querido Pantanal. E eu estou agora com Osmar Portilho, que vai nos trazer a informação de sempre com a sua conexão em disputa plena com o nosso querido Fefito. Uma salva de palmas para Osmar Portilho! Sim, hein? Ele tá até provando, colocando em close, que o sinal dele até em close fica melhor, com mais pixels do que do próprio Fefito. Olha só. Eita. Oi, Osmarzinho, boa noite. Aqui é tudo HD, Otaviano, viu? Pra você e pra essa band vibes aí que a gente tá vendo. Boa, aí, ó. Pois é. Por isso que a gente fecha com Fefito. Vai criar uma inimizade agora. Mas vamos falar de coisa séria, vamos falar de coisa triste, porque o fogo não parou, o fogo não acabou. Tem uma previsão de chuva para esse final de semana, mas ainda é incerta completamente. Mas traga mais dados, me traga o panorama dessa loucura que está acontecendo no Centro-Oeste. Otaviano, na semana passada a gente falou sobre as queimadas do Pantanal e eu imaginei que nessa semana a gente já teria outro assunto, mas não, a situação tem se agravado mais. Segundo dados que a gente tem aí do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aumentou aí esse número de focos e setembro tem tudo para ser o pior, já passou a marca de todos os setembros onde havia registro de focos, com 5.603 focos de incêndio, e a gente está no dia 17 ainda. Então, tudo caminha até agora para ser o pior mês de toda a nossa história de registro de queimadas no Pantanal. E além, né, de toda essa perda que a gente tem, tanto biológica, da fauna e da flora, a gente também está lidando agora com problemas atmosféricos, né? A poluição tem se agravado e hoje a gente publicou no UOL uma matéria que a gente pediu um levantamento para o pessoal da Universidade Federal de Alagoas, para eles verem quanto de monóxido de carbono que a gente tinha dessas partículas no ar, né? Geralmente a gente aceita ali até tolerável para o ser humano, cerca de 50 partes por milhão de monóxido. Em alguns lugares esse número foi 3.360% maior, principalmente em Cuiabá. E a gente conversou com um biólogo, que é o Hugo Fernandes, ele faz um trabalho muito legal aí, e ele explicou mais ou menos para a gente o tamanho desse impacto. Vamos dar uma olhada nesse VT aí. Vamos, pode soltar o Hugo. A poluição no Centro-Oeste brasileiro chegou a níveis alarmantes. Nós já temos algumas cidades com mais de 1.700 partes por milhão de monóxido de carbono disponível na atmosfera. O que isso significa? Significa 3.000% a mais em relação ao tolerável, que é 50 partes por milhão de CO. Quanto mais CO na atmosfera, menor é o oxigênio disponível. Acima de 200 partes por bilhão, nós já podemos ter vários sintomas sérios de saúde, sobretudo para as pessoas que possuem comorbidades, ou seja, problemas pulmonares, cardíacos. Quando a gente atinge níveis tão altos, esse impacto se alastra para basicamente qualquer tipo de pessoa. Então, sim, nós podemos assistir óbitos humanos a partir dessas poluições, e isso precisa ser encarado com muito cuidado, com muita cautela e, sobretudo, com muita urgência. Mas essa poluição também ajuda a criar um ciclo vicioso que acaba impactando todo o meio ambiente. Quanto maior for a poluição disponível, mais quente vai ficar o ambiente, mais quente e mais seco, propiciando então a formação de novas queimadas. E a poluição também atinge fortemente a fauna silvestre, que já está sendo fortemente atingida pelos incêndios de forma direta, tanto por serem queimados ou por dispersarem de uma forma completamente desordenada, mas quando essa poluição atinge a fauna, alguns grupos muito sensíveis, como pássaros, por exemplo, podem morrer em contato direto com essa fumaça. É muito sério o que está acontecendo no nosso Pantanal. Eu até tive a chance, terça-feira eu ia participar de uma live para a formação de uma brigada anti-incêndio, mas eu tive um imprevisto familiar muito grande e eu não consegui participar. Mas aproveitei por um outro lado e conversei com muitos amigos, até parentes que vivem no Pantanal, homens pantaneiros, mulheres pantaneiras, pessoas que vivem e respiram e são o Pantanal na sua mais pura essência há anos e anos. Famílias que se criaram lá através dos negócios, através da relação super amistosa entre fauna, flora e a criação de gado em especial. E eu descobri vários fatores que levaram a esse momento muito alarmante, muito coincidente, Osmar. Foram vários fatores, eu vi várias pessoas pantaneiras, pessoas que vivem e respiram aquilo há muitos anos. Eu tenho até um primo meu, Otávio Lacerda, que tem na região de Necolândia, uma grande área que há muitos anos trabalha e há muitos anos cuida do Pantanal. Ele falou, aconteceram vários fatores que uniram isso, que trouxeram a essa situação única. A seca extrema,
o calor gigantesco. Os recursos hídricos foram quase num limite muito baixo, no mais baixo dos últimos anos, até porque não teve a grande enchente do Pantanal nesse ano, e não teve a grande chuva, a grande enchente do Pantanal que ocupa quase tudo e dá uma certa umidade no subsolo e no solo, que sem o boi, porque o boi é conhecido como o bombeiro do Pantanal, é assim que ele é conhecido, porque foram criadas muitas áreas, reservas ecológicas, que faz todo sentido para a preservação do meio ambiente, mas o boi baguá, que é o boi selvagem, que é o boi solto, que é o boi criado por muitos homens pantaneiros, ele é aquele animal que come a grama, que durante a seca, se não tem ninguém comendo, se não tem um animal comendo, transforma numa palhoça altamente inflamável. É muito interessante essa cadeia de acontecimentos, porque a gente entende que não adianta apontar o dedo para um nem para outro. O que aconteceu acima da média foi uma coincidência enorme. E nessas áreas, nessas reservas ecológicas, onde o boi não pode mais pisar, a fiscalização é muito ruim há muitos anos. E as reservas ficaram abandonadas e criaram palhoças de 30, 20 centímetros que com um fósforo se inflama da noite para o dia como se o inferno fosse ali. E assim está sendo o inferno. Até compararam, e eu vi também a pesquisa que mostraram, até tem uma imagem, um vídeo de um ecologista, uma pessoa da Brigada da Califórnia, nos Estados Unidos, comparando a mesma característica do solo pantaneiro do jeito que está hoje com esse big incêndio, com aquelas queimadas da Califórnia, que também deixaram de serem recolhidas, essa palhoça. Se houvesse fiscalização, se houvesse uma seriedade, há muitos anos, de recolhimento dessa palhoça que o boi não pode mais pisar e nem comer, isso talvez não tivesse acontecido. Claro, é uma coincidência de falta de chuva, da falta de enchente, da falta do boi pisando em algumas áreas que são necessárias, o famoso bombeiro do Pantanal, como eu disse, e uma coincidência grande de acontecimento, a falta de fiscalização e de cuidado dessas áreas. Eu vi que é muito delicado, Osmar, em todos os aspectos, o que está acontecendo no Pantanal, e é muito triste. Na ponta, é muito triste ver onças pintadas, ver jacarés, ver cobras, ver o sistema todo, o ecossistema todo sendo afetado, os animais, horrivelmente. A gente fica muito triste. E é uma conjuntura muito grande de todos esses fatores para acontecer esse fenômeno aí que está muito difícil de ser controlado. E o problema é esse, né? A queimada, agora a poluição, os efeitos de tudo isso. Aí ele não vai ver quem é de esquerda, quem é de direita. Ele vai atacar todo mundo e está vindo pelo ar aqui. E muitas pessoas, né, às vezes estão longe do Pantanal, falam, isso é um problema do canto lá. Mas isso vai se espalhar e isso aí tem consequências muito graves para todo mundo aqui, para a biosfera do planeta inteiro. Então, que pelo menos a gente consiga controlar isso e sirva de alerta para as próximas, né? Para a gente ficar ligado quando acontecer essa conjuntura toda. Exatamente. E a minha mãe, nós somos cuiabanos, até peço desculpas que eu me estendi, mas eu pesquisei, eu me aprofundei para poder falar mais do nosso Pantanal, e é impressionante. Minha mãe mora no 22º andar, de um dos pontos mais altos de Cuiabá, e a fumaça bate na varanda como se o fogo estivesse à beira da calçada. É insuportável, os pulmões ficam condenados. Minha mãe que está saindo de uma recuperação de Covid, e tantos outros colegas, amigos, pessoas de idade sofrendo com aquela fumaça que você não vê o horizonte. Uma pena. Não é a primeira e última vez, viu, gente? Vamos ter muita consciência, porque isso já acontece há muitos anos, mas nunca nesse índice, nunca desse tamanho e nunca nesse descontrole. Deus queira que a gente consiga ter chuva nesse final de semana, meu querido Osmar. Desculpa que eu me estendi hoje, tá? O programa é seu, Otaviano. O problema é meu, ele falou. Nossa, que treta. Só porque nós estamos falando de Fefito, né, cara? Eu falei, o programa é seu. Tô brincando, queridão. Osmar, obrigado pela competência. É o Otalab, não Osmar Lab. Um dia será, claro, porque a Otalab Band pode aqui... contar com a gente, tá, É isso aí, Fica com Deus, Osmarzito. Valeu, obrigado. Uma salva de palmas. O nosso credibilidade, informação, pilar de sustentação da moral e da ética desse programa. Que se depender dessa banda aqui, já viu, né, gente? Vamos pro inferno. Qual?